E aí, investidor, tudo bem com você? Eu sou Alex Silva e você está no PPF, Primeiros Passos em FIIs. Seja muito bem-vindo. Na semana passada, eu falei um pouquinho a respeito do KNRI e lá expliquei como eu monto a minha carteira, a qual eu chamo de carteira boleiro. Quer entender melhor o que é isso? Dá uma passadinha lá para saber. E naquele vídeo eu expliquei como alguns fundos entram na minha estratégia. O KNRI, o HGBS, o XPLG e também eu falei já a respeito do HCTR, um dos fundos aí mais badalados da Bolsa. E disse que ele era o meu atacante. O meu outro atacante é o IRDM. E essa é uma sugestão do Max Carvalho. Ele comentou lá no vídeo sobre o HCTR. Max, agora é o vídeo que você estava esperando. Um grande abraço aí para ti. Além de analisar o IRDM, vamos também fazer um confronto entre ele e o HCTR. Vamos ver quem ganha essa batalha? Fica até o final do vídeo e você vai saber o resultado. Mas vamos, sem demora, para a análise do IRDM11. O IRDM11 é o código para o Iridium Recebíveis Imobiliários. Na química, o irídio é um metal de transição, duro, frágil e pesado. É empregado em ligas que podem suportar elevadas temperaturas. Será que o Iridium, fundo imobiliário, é tão bom quanto seu xará no mundo da química? Vamos para o Funds Explorer analisar um pouquinho dos seus números. Logo de cara, nós vemos que a liquidez diária dele é bem grande, 59 mil negociações, e vemos aí o último rendimento de 93 centavos, o que representa um dividend yield de 0,78%. O patrimônio líquido deste fundo é de 790 milhões de reais. O valor patrimonial dele hoje é de R$ 98,57 e ele está sendo negociado a R$ 109,71. E por que será que ele está sendo negociado acima do seu preço? Vamos conferir isso. Um dado importante sobre ele é que o IRDM é um fundo de papel. Lá no vídeo sobre o HCTR eu explico um pouquinho mais sobre o que é um fundo de papel. E na descrição aqui do fundo, diz que ele deve manter no mínimo 67% e no máximo 100% do seu patrimônio líquido investido em CRIs e até 33% do seu patrimônio líquido investido nos demais ativos imobiliários. No mínimo 50% dos CRIs que compõem parcela do patrimônio líquido deverão possuir classificação de risco no mínimo equivalente a A+, atribuído pela Standard & Poor's, Fitch ou Moody's. Ou seja, ele trabalha aí com pelo menos metade desses CRIs, são CRIs high grade, o que significa que são de bons pagadores, com menos riscos, dá segurança para o cotista. É o primeiro ponto a se observar. Esse fundo ele tem pouco mais de 2 anos e a gente vê aqui no gráfico de cotações que ele saiu ali dos R$100 em março de 2018 para depois subir até a casa dos R$140 no final de 2019. No auge da crise, ele bateu R$99 e hoje está sendo negociado aí na casa dos R$109. Lembrando que ele está no período de subscrição, ou seja, a cota dele que estava sendo negociada no começo de julho a R$121 deu uma recuada e por isso que hoje está na casa dos R$109. Vemos aqui os dividendos pagos desde o início. Ele tem, claro, uma variação grande de um mês para o outro. Teve meses aqui em que ele pagou 54 centavos, meses em que ele pagou R$ 1,28. E nos últimos 12 meses, ele pagou R$ 10,56, o que dá um dividend yield de 9,63. Portanto, excelente, muito bom mesmo. Eu acho bem interessante também essa seção aqui do Funds Explorer, onde eles fazem uma simulação de uma aplicação nos últimos 12 meses. O montante final no fundo IRDM seria de R$ 62.109, sendo R$ 4.399 de dividendos e R$ 57.000 referentes à valorização patrimonial. E como eu sempre digo, é necessário ir além e analisar o relatório gerencial. Indo no site do próprio fundo, é possível analisar o último relatório, já referente ao mês de junho. Vamos até lá? Mas antes de continuar, eu não posso deixar de te pedir uma coisa. Eu não gosto de pedir nada para ninguém, mas tem muita gente que entra, assiste o vídeo, sai e não deixa nenhum like e nem se inscreve. Se você quer receber todos os vídeos, todas as atualizações, clica no botão inscrever-se, depois clica ali no sininho, ativa todas as notificações, ele vai ficar cinza, aí sim você vai estar por dentro toda vez que sair um vídeo. Mas você já sabe que todo sábado tem vídeo aqui. Se você já é inscrito, compartilha com seus amigos. Se você não é inscrito, se inscreve e compartilha também. E não deixa de dar o seu like, tá bom? Muito bem, eu estou aqui no relatório gerencial do último mês, o mês de junho de 2020, e
queria destacar algumas características do fundo, o que eu já falei lá no começo do vídeo. Esse é um FII de CRIs, ele investe em certificados de recebíveis imobiliários, mas também ele pode investir em outros ativos, como LCIs, em outros fundos imobiliários, em letras imobiliárias garantidas, enfim, e ele é aberto para investidores em geral. Lá em março e abril, devido à crise, vários fundos imobiliários tiveram preço lá embaixo. E com isso, o gestor viu uma oportunidade de poder comprar algumas posições nesses outros fundos imobiliários e ter um ganho de capital. O que aconteceu no último mês? O fundo desinvestiu, ou seja, ele vendeu alguns FIIs que ele tinha na carteira, de modo a conseguir um ganho para os cotistas. E aqui nessa próxima tela temos a carteira do fundo. Eu contei ali cerca de 70 CRIs e 30 fundos imobiliários, mais ou menos. Dentro da carteira de CRIs, temos ali BR Distribuidora, WAM Praias, BRF, Tecnisa e por aí vai. Vemos ali o rating, ou seja, a classificação desses papéis. Temos AAA, AA+, AAA, alguns não têm classificação. E aqui, dentro da carteira de fundos imobiliários, olha só quem que aparece aqui. Na primeira posição, o HCTR. Temos também alguns outros fundos bastante conhecidos, como o KNCR, o HGBS, o VISC de shoppings. E o HCTR, ele representa 11% da carteira total do IRDM. Portanto, se você acha que o HCTR ele é muito arriscado, apesar de ser bom, uma forma de você se expor indiretamente a ele é comprando cotas do IRDM. Não sabemos por quanto tempo eles vão carregar esse papel, mas olha ali que interessante. Eles adquiriram a um custo médio de R$ 114,66. E aqui temos a distribuição por ativo. 63% do fundo está composto ali por CRIs. Ele está um pouquinho desenquadrado, um pouco abaixo do que deveria estar, mas isso não é um grande problema, porque 32% são de outros FIIs. O objetivo do gestor, obviamente, não é criar um fundo de fundos dentro desse fundo de papel, mas diante da oportunidade que apareceu nos meses de março e abril, o gestor achou interessante colocar alguns FIIs dentro da sua carteira. Alguns ele vai carregar por algum tempo, outros ele já vendeu no mês passado, o que vai trazer um maior retorno aí para os cotistas. E aqui temos a distribuição por indexador, sendo o maior deles o IPCA. Isso é importante, porque vai corrigir os retornos pela inflação. Temos 31% da remuneração advinda do pagamento de dividendos de outros fundos imobiliários e 21% de CDI. E eu destaquei aqui alguns desses papéis. Vemos ali o primeiro, ele traz um risco um pouquinho mais elevado, porém, uma melhor remuneração. Os próximos dois papéis, vemos ali que o retorno não é tão alto, mas ele tem um risco menor. E aqui, os gestores definem bem a estratégia deles. Primeiro, foco em operações estruturadas. E o objetivo deles é bem claro, que é trazer uma rentabilidade de IPCA mais 7% ao ano, o que está excelente para um fundo de papel. Vemos ali também que o foco deles é a aquisição de CRIs, mas é claro que, se houver alguma oportunidade, eles vão comprar, como está ali embaixo, cotas de outros FIIs, que distribuam dividendos superiores ao rendimento de LCIs e que tenham alta liquidez. E ali em cima vemos que também eles veem oportunidade no mercado secundário de CRIs. O que isso significa? Que eles podem também comprar e vender CRIs para trazer mais rentabilidade ao fundo. Muito bem, e chegamos agora ao momento do nosso confronto. Ladies and gentlemen, quem será que vai ganhar essa disputa? O IRDM tem um patrimônio de 790 milhões. Esse Mi aí não é de Mi, não de mil. A gente que é pobre está acostumado a falar de mil. O pessoal aqui dos fundos imobiliários é tudo na casa dos milhões. Então, são 790 milhões contra 220 milhões do HCTR. Primeiro round do IRDM. O segundo round, referente às taxas, 1% contra 1,2% do HCTR, mais a taxa de performance, 2-0. No terceiro round, temos aqui o número de cotistas e a liquidez do fundo. 60 mil do IRDM contra 14 mil do HCTR. Lembrando que o IRDM tem um pouco mais de 2 anos e o HCTR um pouco mais de 1 ano, aberto aí a todos os investidores. Em relação à liquidez, no mês passado, o IRDM teve um volume de 76 milhões de reais de negociações, contra 42 milhões do HCTR. O terceiro round também foi do IRDM. E como será que vai terminar essa luta? No quarto round, temos aí a reação. O preço
sobre o valor patrimonial, o famoso PVP. Se hoje o IRDM está sendo negociado 10% acima, e estando em período de subscrição de novas cotas, o HCTR, que também está no período de emissão de novas cotas, está num ponto de entrada mais interessante, sendo negociado apenas 5% acima do seu valor, portanto, 3-1. Quinto round, dividendos em 12 meses. Nos últimos 12 meses, o IRDM pagou 9,61 contra 12,81 do HCTR. Uma coisa interessante é que o HCTR hoje está mais conhecido justamente por conta do IRDM. Portanto, o placar do quinto round, 3-2. E na sexta etapa, temos a valorização em 12 meses. Nos últimos 12 meses, o IRDM praticamente ali manteve o seu valor, enquanto o HCTR teve valorização de 9,64%. Muito bem, chegamos ao fim da disputa. Poxa, mas vai terminar empatado isso aí? Não. E na disputa por pontos, o IRDM leva melhor sobre o HCTR, porque ele tem mais diversificação de seus papéis, tem papéis que são mais seguros. Lembramos, né, que o HCTR ele tem um risco muito grande, que é o da multipropriedade. Lembrando que esse vídeo não é indicação nem de compra e nem de venda. Eu gosto dos dois e eu tenho os dois na minha carteira. E no vídeo de hoje, o conceito que eu dou para o IRDM, considerando tudo que nós falamos, é de 7 joinhas. Por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha com seus amigos e até o próximo sábado. Tchau!